Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e vamos falar sobre migrações internas, como aconteceram, de onde para onde aconteceram os principais fluxos migratórios no Brasil. Então, dentro do território brasileiro, como foi ao longo da história toda a movimentação populacional. É importante entender isso porque está diretamente ligado, por exemplo, ao desenvolvimento das atividades econômicas que foram diferentes nas diferentes regiões e atraindo ou não população para essas áreas. Então, entender as migrações, entender como se deu esse processo, é também entender como aconteceram as atividades econômicas no território brasileiro, porque uma coisa está relacionada à outra. Pensar na economia, pensar nas principais atividades econômicas, também temos que pensar nos fluxos de população, nos movimentos populacionais ao longo do nosso território. Então, como objetivo da nossa aula de hoje, nós temos analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil. Então, justamente essa relação, tanto das atividades econômicas quanto populacionais do território. E compreender a relevância das migrações internas nesse processo. O quanto as migrações internas, o quanto a movimentação de população contribuiu para essa formação socioeconômica. As pessoas saírem de uma área e trabalharem em outra, o quanto isso impulsionou, ajudou a desenvolver o Brasil ou determinadas áreas se desenvolverem mais economicamente. Então, por isso, uma coisa está ligada à outra e nós vamos pensar juntos a respeito. E o que vocês entendem por migrações internas? O que é uma migração interna, quando eu uso esta palavra? Como se dá o processo de deslocamento populacional no Brasil? Então, vamos compreender como, historicamente, a população brasileira se movimentou no território? Isso é um fato bem importante. Entender como se deu esse processo. E também, o que são as migrações internas? Temos que saber que são os movimentos populacionais dentro do Brasil. O que aconteceu de movimentação populacional dentro do nosso território, eu vou classificar como migração interna. Independente do tipo, se ela é dentro da mesma região, se ela é de uma região para outra, né, se ela é sazonal nos períodos de colheita, independente do tipo, mas se aconteceu dentro do território, a gente vai chamar de migração interna, certo? E por quê que as pessoas migram? Então, sempre falamos dos motivos, os porquês que as pessoas saem de um lugar para outro. Se a pessoa está em um lugar com moradia fixa, por que ela vai migrar, vai sair para outro local? Vai fixar moradia em outro local? Em busca do quê? De melhores condições de vida, trabalho e renda. Esses são os principais fatores das migrações no Brasil historicamente. Principais motivos pelos quais as pessoas migraram ao longo da história no território brasileiro para buscar melhores condições de vida. Se não tem trabalho na região onde eu estou, onde a minha família está, de modo geral, a tendência é que eu mude para outra região. Então, isso é um fator da migração, né? Também ali para fugir de situações como as secas ou desastres naturais, que não é o caso do Brasil. Terremotos, por exemplo, mas em outras partes do mundo acontecem migrações para fugir, de repente, de consequências. Deu um terremoto, nós temos o exemplo do que aconteceu no Haiti alguns anos atrás. Teve um terremoto de uma fortíssima intensidade que destruiu muito o país. E aí as pessoas tendem a sair daquele país para outras partes em busca de melhores condições de vida. No caso das migrações internas, ou seja, do que aconteceu dentro do Brasil, nós temos pessoas saindo, por exemplo, do sertão do Nordeste em busca de melhores condições de locais que ofereçam, por exemplo, melhores condições de desenvolvimento da agricultura. As pessoas vão poder trabalhar nessas áreas, ter uma renda e sobreviver, né, manter a sua subsistência. E também para fugir de conflitos políticos, perseguições políticas ou religiosas, né? Então as pessoas também migram por esse motivo em diferentes partes do mundo, certo? Mas quando eu penso em Brasil, vamos focar aqui, principalmente em busca de melhores condições de vida. E aí, o principal fator que impulsionou as migrações no Brasil
Foi o econômico, que fez com que as pessoas ao longo do tempo saíssem de uma área para outra, foi o fator econômico, certo? A busca por trabalho, por ter uma renda, determinadas pelas atividades econômicas que se expandiram, atraindo um grande número de pessoas em busca de emprego e essas tais melhores condições de vida. Então, se eu tenho uma área que está desenvolvendo-se muito economicamente ou que tem alguma atividade que usa muita mão de obra, é para lá que as pessoas vão se deslocar. É para essa área que as pessoas vão migrar. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o período do cultivo do café, né, da lavoura do café como uma das principais atividades do Brasil, as pessoas se deslocam para trabalhar na lavoura do café e vão fixar moradia ali nas proximidades de onde elas vão ter trabalho. No período da industrialização do Brasil, a mesma situação. As pessoas saem de determinadas áreas, de determinados locais e vão morar perto das fábricas, das grandes indústrias, para trabalhar nessas grandes indústrias. Então é isso que atrai população, é o fator econômico que atraiu ao longo do tempo a população para determinadas áreas no território brasileiro, certo? Importantíssimo a gente pensar nisso. E aí nós temos ali, no século XVI, a maior concentração de pessoas no Brasil estava onde? Onde nós tínhamos maior quantidade de população? Na região Nordeste. Era a mais populosa até então, né? A mais desenvolvida. Por quê? Porque tinha lá uma atividade econômica que era a principal atividade econômica do Brasil, cultivo da cana-de-açúcar. Se a principal atividade econômica estava acontecendo aqui nesta região, era aqui que ia se concentrar a maior parte da população, porque ali ia ter geração de emprego, de trabalho, de renda para aquelas pessoas. Então, aquela ideia de ligar o ciclo econômico, a atividade econômica com o movimento migratório, ou com onde as pessoas estão com moradias fixas, é onde elas vão ter trabalho. Então, se naquele período, no século XVI, lá no início da ocupação do Brasil, a principal área de desenvolvimento econômico era o Nordeste, era lá que estava concentrada a maior parte da população. Bem importante a gente pensar nisso, né? E aí, o que nós vamos ter nesse processo, né, histórico, como isso foi se modificando ao longo do tempo? Então, lá, ciclo da cana-de-açúcar, Nordeste, a principal área de atração populacional, de concentração de população. Mas isso mudou. Ali no século XVIII, o que nós vamos ter? Fluxo migratório do Nordeste para São Paulo e Rio de Janeiro, de São Paulo e Rio de Janeiro, com destino a Minas Gerais. Então, aqui nós vamos ter um outro motivo de migração, que é uma outra atividade econômica, né? Então, a atividade de exploração das minas, dos recursos minerais, atraiu população para essas áreas de Minas Gerais e parte do Mato Grosso e Goiás. Então, a exploração mineral atraía pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida. Então, elas vão sair do Nordeste, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para essas outras áreas e vão fixar moradia lá, porque é lá que vai ter trabalho agora. Com o tempo, a mineração foi se tornando uma atividade cada vez menos atrativa, diminuindo o fluxo migratório para essa região. Primeiro, ela era atração para a população, né? Tinha trabalho, tinha renda, estava em alta. Então, neste período, muitas pessoas se deslocaram de outras partes para viver nas áreas ali entre Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Mas chega um período que acontece a decadência, né? Diminui a atividade mineradora e acaba não atraindo mais população, e inclusive as pessoas que viviam nessas áreas ali trabalhando na mineração acabam se deslocando para outras áreas do Brasil. Então, para a gente entender que o fluxo de população está diretamente ligado com as atividades econômicas que acontecem em cada parte do Brasil, certo? Aí o que nós vamos ter ali? Século XIX, outra atividade econômica importante, a cafeicultura, né? Estimula os movimentos migratórios, agora em direção a que parte do Brasil? Rio de Janeiro e São Paulo, que são naquele momento as principais áreas produtoras de café, né? De cultivo de café. Então, vai ter trabalho, vai ter geração de renda, vai atrair população. As pessoas vão se deslocar
para essas áreas para trabalhar, certo? Outro fluxo migratório que aconteceu no século XIX, mais na porção norte do Brasil, foi devido ao ciclo da borracha. Então, a exploração do látex, né? A região da floresta amazônica, mais na porção oeste, a gente vai ter essa atividade econômica do ciclo da borracha, que vai atrair população também para essa área, certo? Muitas pessoas, principalmente nordestinos, migraram em direção à Amazônia devido primeiro, a grande seca na região nordeste, um período longo de seca que dificultava o desenvolvimento da agricultura, por exemplo, e a expansão da produção da borracha na região norte. Então, as pessoas migrando para lá por motivo econômico ali, de atividade econômica sendo desenvolvida. Em 1950, o que nós vamos ter? Intenso fluxo migratório da região nordeste para o sudeste. E o que atraiu a população do nordeste para o sudeste? A industrialização. O surgimento, a chegada da indústria, a instalação das fábricas atraiu população para o sudeste, certo? Principalmente esse fluxo do nordeste do Brasil para o sudeste. O êxodo rural também se intensificou nessa época. O êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para viver na cidade. Eu tinha lá a instalação das fábricas e, por outro lado, em muitas áreas, a mecanização da agricultura. Então, uso de máquinas ao invés da mão de obra. Aí as pessoas não tinham mais trabalho no campo. Muitas tinham que sair do campo para buscar postos de trabalho nas cidades. E com a chegada das indústrias, isso acabou sendo favorecido. E cidades que eram pequenas ou médias acabaram aumentando significativamente de tamanho em população, em quantidade de população, casas, prédios, comércios, tudo isso foi alimentado pela chegada de muita gente em determinados pontos, formando aí grandes centros urbanos brasileiros, certo? Então teve lá a grande concentração de população nos grandes centros urbanos. Claro que nós temos algumas consequências que não são muito favoráveis, como a indisponibilidade de moradia adequada para todo mundo, então muitas moradias precárias, a falta de acesso a serviços como saneamento, água tratada, coleta de lixo, porque chega uma quantidade muito grande de população e aquela cidade ainda não tem estrutura para atender toda essa população. Então, são fatores importantes ali. E aí uma perguntinha para a gente refletir essa parte da nossa aula. Explique por que o êxodo rural se intensificou a partir de 1950 e quais as consequências dessa migração. Então, por que ele aumentou a partir de 1950, o êxodo rural, e que consequências aconteceram em função dessa movimentação de população no Brasil? Respondam e nós já voltamos para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então uma perguntinha ali sobre o êxodo rural, vocês tinham que escrever a resposta e vamos ver se o que vocês escreveram ficou semelhante ao que a professora tem aqui como resposta, né? Então, por que ele se intensificou a partir de 1950 e quais as consequências dessa migração? Naquele período teve a industrialização no Sudeste que atraía muita mão de obra, então por isso a saída de muitas pessoas do campo para a cidade. Também a questão da mecanização da agricultura que nós falamos. E a população que morava no campo ia buscar essas melhores condições de vida na cidade. O que aconteceu ali? O aumento, né, da concentração de população em determinados pontos, formando os grandes centros urbanos brasileiros, né? E aí nós vamos ter ali toda aquela ideia de falta de acesso, por exemplo, das pessoas a serviços básicos, que é um exemplo de consequência desse êxodo rural, da chegada de uma população enorme em determinadas áreas e do poder público não conseguir atender essas necessidades ali para essa população ter qualidade de vida. Então são características ali que aconteceram ao longo da história do Brasil. E aí, continuando essa ideia para entender como aconteceram os fluxos migratórios no Brasil ao longo da história, na década de 70, de 1970, grande fluxo populacional do sul do Brasil para a Amazônia e Centro-Oeste, para o desenvolvimento da agricultura, desbravar aquelas áreas. Foram áreas desbravadas por sulistas, né, pessoas que saíram do sul e foram para essas partes, né, na Amazônia e no Centro-Oeste. Muitas famílias foram para lá, por quê? Porque as terras nas regiões de origem delas era muito cara e naquelas áreas novas eram mais baratas, então eles conseguiam comprar mais terras para desenvolver a agricultura. Isso acabou favorecendo essa migração do sul para as regiões da Amazônia e do Centro-Oeste ali, certo? Então, bem importante esse fluxo migratório também. E aí o governo deu alguns incentivos para isso, né, para esses fluxos migratórios ali, como estímulo dado às grandes empresas e os proprietários, né, que eram chamados latifúndios, as grandes áreas ali de produção agrícola. Então as pessoas migraram, conseguiram comprar muitas terras, porque eram relativamente baratas, formando grandes fazendas. Como é que a gente chama essas grandes fazendas? Os latifúndios, né? Para a criação de gado e para cultivo, hoje principalmente da soja, né? A expansão das monoculturas e a mecanização nas grandes propriedades. Monocultura, cultivar um único item agrícola, ou cultiva só a soja, ou cultiva só o milho, ou só a cana-de-açúcar. Isso é monocultura. E a mecanização, a utilização de máquinas e tecnologia para o desenvolvimento agrícola, certo? E os trabalhadores e famílias que abandonaram o campo em busca de oportunidades na cidade em função dessas características ali que mudaram no campo, certo? E aí, entre 1970 e 80, então, vimos ali o que aconteceu de mudanças e em 1990, o que nós vamos ter? Fluxos de imigrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste, que se manteve, historicamente mantido esse fluxo populacional. Muitos nordestinos, no entanto, passaram a fazer a migração de retorno, porque os grandes centros do Sudeste estavam inchados de população, com uma grande quantidade de população, e com dificuldades ali de acesso a serviços, com a renda que não se gerava na proporção que eles imaginavam quando migraram para essas áreas, então muitos migram de volta para seus locais de origem, certo? As migrações intrarregionais, ou seja, dentro da mesma região, acontecem de forma mais intensa e também os movimentos pendulares das regiões metropolitanas, principalmente, para os grandes centros, para as grandes cidades. Então, são os movimentos atuais migratórios que a gente pode dizer. E aí, alguns mapas para a gente entender visualmente como tudo isso aconteceu. Então, de 1960, nós vamos ter um fluxo migratório intenso do Nordeste para o Sudeste, um pouco menor do Norte, do Centro-Oeste e do Sul, também para o Sudeste, para São Paulo especificamente. Aí nós vamos ter ali, em 1970, fluxos migratórios do Nordeste para o Sudeste, do Sul e do Sudeste para o Centro-Oeste, do Nordeste para o Norte. Então, aqui indicando para nós os movimentos migratórios principais ali nos anos de 1970. De 1980 e 90, o que nós vamos ter? Migrações do Nordeste para
o Sudeste, do Nordeste para o Sul também, principalmente para a região de Santa Catarina, do Nordeste para o Centro-Oeste e do Nordeste para o Norte. Então, fluxos migratórios de muita saída de população do Nordeste para as diferentes regiões do Brasil, certo? Aqui nós vamos ter outros exemplos de fluxos migratórios já mais atuais, migração de retorno e as intrarregionais que acontecem dentro da mesma região, mudando de um estado para outro, certo? E aqui, a partir de 1990, nós também vamos ter a saída de muitas pessoas do sul para o centro-oeste e para o norte. Então, os mapas indicando ali para nós. E no Paraná, especificamente, como aconteceu tudo isso? Então, a população que ocupou foram migrantes de outros estados brasileiros, em boa parte, né? No caso aqui da porção norte do nosso estado, nós tivemos a vinda de pessoas de São Paulo e Minas Gerais, que ocuparam esta porção aqui. Aqui nós tivemos na porção oeste vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e aqui nós dizemos que é a migração tradicional, que é a primeira parte do estado que foi ocupada principalmente pelas migrações, pelas imigrações, né, migrações externas, pessoas que vieram de outros países. E hoje o que nós temos? A principal área de atração populacional é a região metropolitana de Curitiba, que tem ali uma quantidade muito grande de pessoas que se deslocam de diferentes partes do estado para cá, mas nós temos ainda deslocamento ali entre algumas regiões para o oeste também do nosso estado, né? E para o norte central ali nós também temos deslocamento de população no Paraná, certo? E aí atividadezinha ali para a gente pensar nesses fluxos migratórios. Observem o mapa e respondam as 3 perguntinhas. Analisando ali o mapa e os fluxos migratórios de 1960, que é o que o mapa traz para nós. O que nós podemos responder, o que nós podemos afirmar a partir da análise desse mapa? Respondam e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então, analisando o mapa dos fluxos migratórios ali de 1960, o que nós podemos concluir ou afirmar a partir deste mapa? Que informações importantes nós temos ali? Primeiro, que os maiores fluxos migratórios ocorreram do Nordeste para o Sudeste devido à decadência do cultivo da cana-de-açúcar. Então, esse é um dos motivos. A gente vê ali a flecha maior indicando a saída de pessoas do Nordeste para o Sudeste. Motivos dessas migrações. Por que as pessoas saíram do Nordeste para o Sudeste? Em busca de emprego, renda e melhores condições de vida. E quais as consequências dessas migrações? Aumento populacional em algumas cidades,
Ocupações irregulares, falta de assistência básica para a população estão entre os principais motivos dessas migrações históricas ali do Brasil. Então, nessa aula nós aprendemos sobre migrações internas, como elas aconteceram ao longo da história do Brasil dentro do território brasileiro. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.